No Meio do Mundo é o nome deste podcast a que já nos vamos habituando. Todas as semanas nos juntamos aqui com um convidado para uma conversa. Uma conversa sobre a vida e sobre a fé. Porque é precisamente a fé que une todos os convidados que por aqui vão passando e que são, como diz o nosso próprio título, cristãos no meio do mundo. Temos hoje connosco Marçal Caeiro, um homem de 50 anos, a viver em Reguengos de Monsaraz e professor de Biologia e Geologia. Muito obrigado por ter aceitado o convite e por estar connosco hoje à conversa. Eu é que agradeço o convite que me foi dirigido. Obrigado. Uhum. Marçal, sei que vive em Reguengos, mas não é de Reguengos. É ali de perto. Exatamente de onde? Moro agora em Reguengos desde que casei, mas eu sou de Aldeias de Montoito. É uma pequena aldeia que fica a cerca de 11 quilómetros de Reguengos de Monsaraz. Já não é do concelho de Reguengos de Monsaraz, é do concelho de Redondo, mas fica mais próximo de Reguengos. E, portanto, está perto da terra de origem. Muito perto. Suponho que continue a ter lá família. Família direta já lá não tenho. Tinha lá o meu pai e a minha mãe que faleceram. Mas temos lá a casa. Pronto, há uma ligação que se mantém. Há uma ligação que se mantém até quando tenho oportunidade de ir lá comprar o pão. Porque o pão das aldeias de Montoito tem fama de ser bom. É o melhor. Modéstia à parte. É o melhor. É muito bom. Muito bem. Sei que é casado. Sim. Tem uma filhota de 12 anos, não é? 12 anos que sou casado com a Rita. Temos uma filha de 12 anos. Uhum. Somos casados. Eu vou começar um bocadinho antes, se não se importarem. Força. Começámos a namorar, vai fazer este ano 30 anos. Uhum. Já é muito tempo. E estamos casados desde 2010, que foi quando mudámos para a Rita de Reguengos e nós mudámos... E, portanto, isso significa que namoraram 15 anos. Sim, namorámos Foi um namoro longo. Foi um namoro muito longo. Estivemos sempre, aí mais eu, à espera de termos estabilidade. Uhum. Primeiro crescermos, depois termos estabilidade, termos um dito emprego fixo e depois, entretanto casar. E os anos foram passando. Passaram 15. E essa dificuldade tem precisamente a ver, creio eu, já corrija-me se estou enganado, com a sua sorte, que é comum a muita gente que passou pelo mesmo, que é o facto de ter feito formação a pensar no ensino, mas que depois a colocação era difícil, não é? Sim, a colocação... Foi em parte por isto, suponho. Também, e grande parte por isto, porque na altura que terminei a licenciatura não consegui colocação. Inclusivamente no ano em que terminei a licenciatura, escrevi para a zona de Lisboa, para muitos colégios, uma carta à mão e para escolas a oferecer-me os meus trabalhos. Não obtive uma resposta. uma única resposta. Entretanto, e já estou na parte da universidade, terminamos, mas isto até chegar lá ainda demorou tempo, mas falo já, terminou a universidade, fiz uma outra formação de gestão de IPSS na altura aqui pelo Centro de Emprego, estava desempregado na altura e fiz essa formação. Faço essa formação, entretanto vou trabalhar para a escola primária de Aldeias de Montoito como animador sociocultural. Não estive lá muito tempo, porque tinha concorrido
para um anúncio de trabalho que havia na Associação Terras Dentro em Alcáçovas, que estavam a pedir formadores para a área de Sociedade, Tecnologia e Ciência no projeto RVCC, no qual trabalhei até 2012. Esse projeto RVCC era gratificante, porque falávamos e era com base na história de vida e com base nas competências que as pessoas adquiriam ao longo da sua vida. E a base do projeto era que todas aquelas competências, todo aquele saber fazer que as pessoas tinham acumulado ao longo de uma vida, quer profissionalmente, quer socialmente, fosse de alguma forma reconhecido. Validado. É a Validado. chamada validação de das competências. Esse programa ficou mais conhecido popularmente como as novas oportunidades. As novas oportunidades, exatamente. Mas o nome correto tinha a ver precisamente com validação de competências. Era a validação das competências, valorizar o saber que daquilo cada um que as pessoas de forma informal foram não credenciadas academicamente, mas que foram adquirindo ao longo da vida. Neste tempo que tive na Associação Terras Dentro, nós atuávamos, a nossa zona de atuação era vasta, não era só em Alcáçovas. Íamos a Portel, Monte Trigo, Aguiar, Viana do Alentejo, em Montemor já não, mas São Cristóvão já pertencia, abrangia uma grande área. A vantagem deste programa, e o que era grato enquanto formador, é que nós conhecíamos muita gente com muitas experiências diferentes. E uma base do trabalho que eles tinham que fazer, quem estava a propor-se a reconhecer as competências, era escrever a história de vida. E depois íamos tendo reuniões em que era desenvolvido e de alguma forma tentávamos ajudar que aquilo que muitas vezes aquele adulto que estava ali nem sabia que tinha aquela competência, porque ele tinha aquele saber adquirido, mas não sabia que ele... Nunca lhe tinha dado nome sequer. Nunca lhe tinha dado nome. E quando nós nem entendido aquilo como uma competência... como uma competência que podia ser reconhecida quando a comparávamos com aquilo que tínhamos no nosso referencial, que não era um manual, não é um manual, mas de alguma forma temos esta referência, eu sei fazer isto, como é que eu posso aproximar isto que eu sei fazer, como é que isto se reflete em termos de competência. E era um trabalho gratificante. Foi muitas vezes dito como um facilitador de se conseguir o 9º ano ou o 12º. Eu trabalhava com o nível secundário. Mas há muita gente a saber muita coisa que não se conseguia colar a um ano de escolaridade. E acho que este processo de reconhecimento das competências, das novas oportunidades, veio dar oportunidade a muita gente de, afinal, eu sei alguma coisa e agora tenho esse saber reconhecido, validado. Isto foi a parte... E, portanto, se calhar até juntava duas coisas que são importantes, não é? Quer dizer, por um lado, esse lado de validação, e que para quem recebe essa validação é importante, enfim, para a sua autoestima, para o seu sentido de competências, não é? Que alguém lhe diga oficialmente, vamos validar aqui isso que você já sabe, que na prática já mostrou que sabe e que já teve experiência desse que tem. Bom, e por outro lado, enfim, dar às pessoas um título que de alguma maneira é essa validação, que muitas dessas pessoas não iriam conseguir obter porque não iriam fazer o 9º ano ou o 12º ano normais, com os currículos normais, de maneira nenhuma. E, portanto... Não iriam. Primeiro, porque muitos já eram adultos
adultos, trabalhei com muitas pessoas, na altura muito mais velhas do que eu sou agora, e muitas nem era por progressão em termos profissionais, de precisarem do 9º ano ou de precisarem do 12º. Era como estava a referir, era sim, eu tenho estas competências e agora tenho-as validadas, tenho-as reconhecidas. Uhum. Como disse ao início, foi uma fase e era um processo gratificante. Ajudar as pessoas a desenvolver e a reconhecer aquilo que elas já sabiam. Entretanto, em 2012, estamos em plena crise, chegada da Troika a seguir, muitos dos projetos que trabalhávamos deixaram de ter o financiamento que tinham e deixei de ter trabalho dentro da Terras Dentro. O meu projeto foi reduzido ao mínimo, terminou, e vou nessa altura para o desemprego. Não estive muito tempo em termos de desemprego, porque ainda fui trabalhar para uma adega como auxiliar de adegueiro. Era o que havia, aproveitei na altura, ainda trabalhei como nestes intervalos para a Partner Hotel, aí como técnico superior, e era naquele período de transição de quadro comunitário em 2014, o Portugal 2020, que era para ter iniciado, depois os projetos foram sendo adiados, as candidaturas, por causa dos financiamentos que estavam todos dependentes da comunidade económica onde nós estamos inseridos depois, e o financiamento não chegava. Voltei novamente para a adega, onde fiz outra vindima. Entretanto, surgiu uma oportunidade de trabalhar como técnico pós-venda. Traduzindo isto, fazia assistência a equipamentos de extração de cerveja, onde me mantive durante quase 9 anos. Nestes 9 anos, houve uma altura que não concorria para as escolas. Depois Tinha quase desistido da carreira docente. Tinha quase desistido. A palavra é mesmo essa, quase mesmo desistido. Depois voltei a concorrer, muito por insistência de uma familiar. Fui colocado um ano, mas pensei, isto é só um ano, tenho para o ano, e aqui estou com trabalho fixo. Para o ano o que é que eu vou fazer? Com medo de não ser colocado no próximo ano. Fui colocado no ano a seguir. Já fiquei mais a pensar outra vez. Isto já está a acontecer 2 anos. Entretanto, começamos a ouvir cada vez mais que a falta de professores. Sou colocado no 3º ano, mas ainda não foi nessa altura que tive, eu vou utilizar a palavra coragem, para deixar aquilo que eu tinha certo, para saber... Deixar o certo pelo incerto. Pelo incerto. Entretanto, este ano sou colocado na contratação inicial. Tinha tempo para avisar a entidade patronal que eu trabalhava como prestador de serviços. Tinha tempo para fazer tudo. Digo, não perco nada. É aqui que entra também muito nós entregarmos as decisões que queremos a Deus. Eu ainda não referi, eu fui operado, fiz uma operação à coluna. Correu muito bem, a recuperação correu tudo bem.
E naquela altura fiquei naquela incerteza. O que é que eu faço? E deitei-me e fiquei a pensar. E a pedir ajuda. Curiosamente, eu no outro dia tinha dores outra vez. Eu pensei, já percebi o sinal. Já percebi o sinal. Uma leitura dos sinais. Já percebi o sinal, não precisava de ser tão forte que eu percebi a primeira. que eu percebia. E decidi, falei com o meu chefe, avisei-o com o devido tempo, digo, vou mudar, está na altura de mudar. Isso permitiu que passados, enfim, uns bons anos, cerca de 12 anos, voltasse então àquilo que inicialmente tinha sido o seu projeto de vida, que era a docência e ser professor. Está colocado em Reguengos? Não, estou colocado em Serpa. Em Serpa, um bocadinho. Bem, mas não é muito longe. Não é muito longe. Pronto. Dá a viagem que tenho que fazer todos os dias. À primeira vista podemos pensar, são 82 km que é de casa até à porta da escola. Mas este tempo pode ser utilizado. E eu utilizo este tempo, muitas vezes, da viagem para rezar. Uhum. E ainda não tínhamos chegado. Mas é uma boa altura para chegar. É uma boa altura para chegar. Utiliza a viagem de carro para rezar. E como é que faz essa oração? É uma conversa? É recitação de... É uma conversa. Ok. É uma conversa em que vou falando, vou entregando muitas vezes e porque é mais o rezar sozinho e não estar acompanhado e a oração e o acompanhamento com Deus muitas vezes não, é mais fácil fazermos com a companhia de alguém. E eu vou ouvir uma rádio em que temos muita oração e eu vou acompanhando, faço a viagem toda acompanhando. Já que falou na oração, vamos entrar um bocadinho aí, olha, neste aspecto da sua vida espiritual, do facto de ser um cristão no meio do mundo, como nós dizemos aqui. O Marçal dizia-me na conversa que tivemos antes de gravar que a sua relação com Deus não foi um contínuo estável. Enfim, houve períodos em que andou bastante mais afastado. Disse-me que durante muitos anos era assim já não me recordo da expressão que usou. Era um cristão de casamentos e batizados. Ou seja, enfim, ia à igreja em ocasiões pontuais, normalmente ligados a estas celebrações familiares e sociais que fazem parte da nossa vida comunitária. Também me disse, por outro lado, e era aí que eu ia agora, que neste percurso se calhar teve aí um papel a sua mulher. Teve. A minha mulher teve aqui um papel bastante importante. Eu referi há pouco que estamos juntos há quase 30 anos. Vai fazer este ano 30 anos. E ela sempre fez o percurso completo. Fez a catequese, primeira comunhão, crisma, grupo de jovens, convívios fraternos, grupo de jovens, pertenceu às equipas da cozinha, pertenceu às equipas. Ela sempre fez o percurso. Quando nós começámos a namorar, um tempozinho depois, e ela sempre a frequentar a igreja, disse-me, olha, porque é que não vens também? E eu fui. Frequentei durante um ano completo. Porque foi essa a promessa, não foi? Foi essa a promessa. Quando passou aquele ano, e agora digo com um aperto,
A leitura, passado um ano, a leitura era idêntica. Eu olhei para ela, olha, esta história eu já a ouvi. Não preciso de repetição. Já não preciso de repetição. Mas isto é um episódio do qual eu não me orgulho hoje, não me orgulho e já o tenho contado até para vermos, para eu conseguir ver a diferença de onde estava até onde estou agora, e estou muito longe. Ainda continuo a achar que estou muito longe. Entretanto, Só uma clarificação para quem nos ouve e se calhar eventualmente não está muito familiarizado. As leituras na missa funcionam por ciclos e, portanto, as leituras que ouvimos aos domingos, concretamente, têm 3 ciclos, A, B e C, e passado esse tempo voltam a repetir-se e todos os anos as leituras também vão repetindo alguns dos temas e, portanto, há essa sensação de isto já eu ouvi. Não podia estar mais enganado. Passam, entretanto, mais uns anos em que não frequento a igreja, muitas vezes, e já depois do nascimento da minha filha, deixava-as e depois eu não ia. Entretanto, a minha filha, a Catarina, começa na catequese, escuteiros, e entretanto, um bocadinho menos de um ano, o Sr. Padre Manel Zé também a convidou para ela pertencer ao grupo de acólitos. Mas quando ela entra para a catequese, começa a trazer muitas questões. E a minha mulher, a Rita, diz-me: e se nós fôssemos para a catequese de adultos, ela traz tantas questões, o que é que nós não vamos? Vamos. Agora tenho que voltar aqui um bocadinho, e agora percebo. Eu procurei durante muito tempo, em termos de história, o Cristo histórico. Uhum. E tinha muita curiosidade, e durante as catequeses, logo no início da catequese, falámos muito sobre isso. E eu queria a história, o fator histórico ali, sempre muito forte. Queria provas. Uhum. Eu não podia ter prova maior, mas queria encontrar um registro. Eu não sei porque é que procurava, neste momento eu não sei porque é que procurava aquele registro escrito numa pedra. Se nós temos a Bíblia, que temos lá um registro mais do que completo para todas as dúvidas que nós alguma vez possamos ter. Mas eu naquela altura procurava. E houve aí, nessa altura, numa data de catequese, isto há momentos que marcam mesmo. Partilhe lá connosco esses momentos. E falávamos no final de uma catequese em termos de reflexão, e ia referir qualquer coisa como conseguimos explicar o aparecimento da Terra há 4,6 mil milhões de anos, depois chegamos ao Big Bang, e aí é que nós não conseguimos. E o Sr. Padre Manel Zé diz qualquer coisa parecido com isto. Mas nós precisamos de explicar alguma coisa quando uma mãe nos beija ou nos abraça. E esta frase, precisamos de um registro de ADN. Foi esta expressão. E a gente inspira fundo 2 ou 3 vezes e afinal não. E eu não preciso neste momento daquela parte da história, e pergunto-me a mim próprio porque é que eu durante tantos anos andei à procura de um Cristo histórico quando eu tenho o Cristo vivo todos os dias, comigo, a toda a hora. Que é o Cristo da fé. O Cristo da fé. Relativamente à fé, eu vou guardar isto para o fim, porque o caminho ainda continuou.
Mas esta frase marcou mesmo e fez com que as coisas dessem a volta. Já não íamos à catequese para responder às questões que a minha filha trazia, mas começámos a ir à catequese para aprender mais, para saber mais, para entender, no fundo. Entretanto, surge um convite para irmos fazer o curso de cristandade. Fizemos o nosso curso de cristandade há cerca de... fez agora 1 ano. E onde muita gente já fez, é uma experiência realmente maravilhosa. Há ali uma aproximação muito grande, mesmo muito grande, e que nos toca a um nível muito profundo. Em que é que para si, Marçal, que já estava nesse processo de descoberta do Cristo vivo, e não já à procura do Cristo histórico. Sim. E o curso de cristandade tem um bocadinho a ver com isso, com esse encontro com o Cristo vivo. É precisamente uma experiência de encontro e de primeiro anúncio para quem se dispõe pela primeira vez, até muitas vezes, a encontrar-se com esse Cristo. Não já o dos livros, não já o da história, mas aquele que está na nossa vida. Para quem já estava neste processo de busca, de procura, o que é que significou essa experiência de 3 dias do cursilho? Não é fácil conseguir explicar a experiência do cursilho, mas aquela proximidade que nós ganhamos, que nós temos e vimos, e é-nos dado a conhecer que Cristo está mesmo muito próximo de nós, nós podemos procurá-lo em muitos locais. Eu procurava no local errado, mas termos aquela certeza que Ele está ali para nós, mesmo quando nós somos teimosos, e aqui refiro-me a mim, e resistia, porque Ele sempre esteve lá para mim. É que não conseguia perceber que ele sempre esteve lá, e procurava num local diferente, e Ele já estava junto de mim. Como eu disse, não é fácil de explicar, mas é esta aproximação, é aquela experiência, aquelas histórias de vida que ali são contadas, aquela partilha que nos faz aproximar, como já estamos neste percurso a caminhar, é aquela aproximação grande, mesmo muito, muito grande, que nos toca de uma forma singular, e quando nós olhamos afinal e pensamos, este Cristo é só meu, e não é, Ele é todos nós e está disponível para todos nós. Mas esta caminhada segue, e segue como? Também uma vez me perguntaram, e voltamos aqui à catequese, porque a catequese, o período são 3 anos, e nós, durante estes 3 anos, este tempo é importante, porque nós podemos crescer neste conhecimento e crescer na fé. Também somos lá questionados, mas quando é que encontraram mesmo Cristo? E eu fiquei a pensar, e eu tinha tido este primeiro encontro assim muito significativo, muito importante, uma aproximação daquelas que nos deixa com falta de ar,
Ah, e lá em Reguengos nós faz a celebração das 6:30 da manhã, quando estamos em tendência para um curso novo, Sim. há um curso que está a decorrer. E eu penso que o segundo grande encontro foi nessa pequena Eucaristia em que participei nessa manhã. E na altura estava a trabalhar aqui em Évora, e aquele ambiente, não sei se foram as palavras, se foi a proximidade que todos estávamos. Portanto, isso há algum tempo depois de ter feito o seu próprio curso? Não é? Um tempo depois, não muito tempo depois, possivelmente nem um mês depois, um mês e meio aproximadamente. E fiz a viagem toda, cerca de 30 minutos, a pensar: o que é que se passou? O que é que se passou aqui hoje? E cheguei a Évora, liguei à Rita e disse-lhe: olha, nunca participei numa cerimónia tão bonita como esta. Foi qualquer coisa diferente. E acho que aí foi o segundo e grande encontro que percebi: sim, é isto. Sendo que o que a celebração teve diferente foi a sua forma de a viver. Também, foi só isso, porque não foi aquele momento. Se eu tiver que eleger 2 momentos, temos o curso Cristandade e temos aquele momento Aquela experiência às 6:30 da manhã. aquela experiência às 6:30 da manhã. Acha que esta sua vivência da fé e a forma como o Marçal conta estas coisas, vê-se que o conta com alguma emoção, não é? Sim. Acha que tem a ver precisamente com o facto do Marçal, que era antes um homem racional à procura do Cristo histórico, ter passado a procurá-lo não a partir da cabeça, sem a dispensar nunca, mas não a partir da cabeça, mas a partir do coração? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Sem dispensar nunca a cabeça, como o senhor padre disse, mas o sentimento e a proximidade que eu sinto neste momento vem toda do coração. É aí que ele opera a mudança em nós. E que promove ainda uma outra coisa que eu acho bastante importante. Nós temos, e agora posso dizer que sou um homem de fé, mas se esta fé chegar a um ponto em que digo: já tenho muita fé, ficamos... Já tenho que chegue. Já tenho que chegue. Mas não, esta fé está a funcionar como uma bola de neve. E o conhecimento ou o sentimento que agora sai daqui é tal qual como uma bola de neve. Ela não deve parar por nenhum obstáculo e deve ir sempre aumentando. É uma fé, eu digo, uma fé crescente, sempre a aumentar, porque vamos ter dificuldades em alguns momentos, sim, vai ser difícil, sim, vai, mas se esta fé não for a mesma fé, ou a mesma quantidade de fé que tinha ontem, hoje for mais um bocadinho, e amanhã mais, e no outro dia mais, temos sempre a certeza e aquele reconforto que, quando precisamos de ajuda, ela está lá. Sempre. Não podemos estagnar ou parar e ser, como o senhor padre diz, e como eu disse há cerca de 28 anos atrás, eu já ouvi esta história. Não, nós nunca ouvimos
Nunca É uma houve, história sempre nova, é sempre uma história nova, que é viva. é viva. E nós temos também que a alimentar. Nós temos que sempre ir alimentando esta nossa fé. Eu vou agora contar outra, outra história. Foi. Eu trabalhava quando trabalhava na assistência técnica como técnico pós-venda, e já depois deste percurso todo ter começado, trabalhava durante os fins de semana e estávamos de piquete, e eu poderia ser chamado a qualquer momento para ir fazer uma assistência técnica. E houve uma determinada altura, na altura ainda não tinha feito o curso de cristandade. A Rita, a minha mulher, e a minha filha Catarina foram à missa de manhã, e eu não fui porque estava a trabalhar. Cheguei à tarde e eu fui à missa. Digo, olha, cheguei a casa, digo, olha, vou à missa agora que ainda chega a horas da missa. Eles olharam uma para a outra e estranharam muito. Perguntaram-me, mas vais à missa sozinho? Sim, vocês já foram. Agora vou eu, porque hoje ainda não fui. Eu já nessa altura sentia uma necessidade de, já não ia porque sim, mas tinha necessidade de ouvir a palavra, de estar ali e participar na celebração. Se fosse há uns anos atrás, cheguei cansado a casa, não me apetece ir. Mas é esta necessidade que nós temos, que agora digo nós, cristãos, que nós temos de participar, não assistir, porque eu antes assistia quando ia esporadicamente e assistia, mas o participarmos na Eucaristia, o estarmos ali e aquele tempo que lá estamos, ser para estarmos na Eucaristia, sentir, ouvir e termos aquele tempo. Diga. Desculpa, termos aquele tempo só para estarmos ali a ouvir a palavra e com Deus, com Jesus, ali próximo de nós, no O sacrário. Marçal, enfim, partilhou aqui connosco que este caminho foi sendo feito. Foi sendo feito. E esta forma de entender a fé e de a viver tem sido agora um caminho até mais recente, há uns anos para cá. Sim. A minha questão que lhe coloco é, olhando agora para trás, está com 50 anos, é, assim, é uma boa idade para fazer balanços, não é? Olhando para trás, para os 50 anos já passaram, e olhando para o seu percurso de vida até hoje, em que é que esta consciência da relação com Deus, em que é que a presença de Deus na sua vida e a consciência dessa presença mudou a sua forma de estar na vida? Ou seja, em que é que o Marçal é diferente hoje daquilo que era há 5, 10, 15, 20 anos? O que mudou mais, e foi aquela situação que eu referi há pouco, para tomar uma decisão eu ponderava todas as razões, continuo a ponderá-las, só que sinto que quando sou chamado digo que sim, e depois pergunto porquê. Anteriormente eu não fazia isso e estava sempre muito preocupado, não quer dizer que não esteja, mas estava sempre muito preocupado, e no caso do trabalho, que eu já falei há pouco, tinha tido já várias colocações antes, mas e agora o que é que faço? E agora desta vez pensei e entreguei. Se Deus coloca isto no meu caminho, é porque Ele, dando-me a liberdade de escolha, sabe que eu consigo ir por este caminho. E faço as minhas opções, não muitas vezes, sempre ligado com o racional, mas também escuto mais aquilo que me vem do coração.
escuto mais Deus e sigo aquele caminho que Ele diz, olha, vai por aqui. E eu posso pensar, é difícil, vai por aqui. Esta foi a grande... Então, isso quer dizer que a fé nos faz, por um lado, mais livres, em algum sentido, mais livres, e por outro lado tem a ver com essa confiança. Tem muito a ver com esta confiança. E traz-nos ainda outra... Confiança para lá daquilo que eu controlo, não é? Sim. Para lá daquilo que eu controlo. Porque, claro, nós gostamos todos muito de ter as rédeas e de controlar. Depois vamos percebendo que algumas coisas da vida nós não controlamos, não temos os dados todos, não controlamos tudo aquilo que pode acontecer. E a fé às vezes significa este salto de confiar, de entregar, como Marçal dizia. É muito o de entregar. E ainda traz outra coisa. Por um lado, traz-nos a confiança, traz-nos a paz, mas também traz outra coisa, traz muito desassossego. Mas isso também é bom. É muito bom. E mas já agora explique-nos lá e partilhe lá connosco o que é que para si significa esse desassossego que a fé traz. Esse desassossego, para mim, que a fé traz, é quando nós já estamos acomodados e nós chegamos a um ponto em que pensamos estamos acomodados e pronto, eu vou passar o resto da minha vida a fazer isto ou aquilo, mas temos cá uma coisa dentro que diz ainda tens mais coisas para fazer. E agora estou também a lembrar-me umas frases do Padre Manuel José que ele diz, o que é que Deus te diz? E ele diz, vai trabalhar. E eu digo, e a mim diz-me, não estejas quieto, tens muitas coisas ainda para fazer. É este desassossego, é esta vontade de conseguir fazer mais e não muitas vezes para nós, para mim próprio, mas conseguir de alguma vez, se a minha fé conseguir ajudar alguém, nem que seja uma pessoa de cada vez, eu já estou satisfeito. Não estou, eu quero ajudar duas. É este desassossego que estava a falar. Marçal, essa é uma excelente maneira de terminarmos a referir, já passou o nosso tempo, é verdade, já passou o nosso tempo, a referir precisamente este desassossego que a fé traz. Um desassossego bom, que nos desinquieta, que nos desperta e que nos impele a sermos mais e a sermos melhores. Não é? E com isso encerramos aqui a nossa conversa. Falta apenas pedir-lhe que nos sugira uma música para encerrar o nosso programa. A música é um cântico que me toca muito e me acompanha neste percurso que é a entrega. Marçal Caeiro, obrigado por ter estado connosco, por ter partilhado este seu caminho da fé que o trouxe até aqui a este desassossego que falava agora no final. Nós despedimos-nos de quem nos acompanha neste podcast No Meio do Mundo, lembrando que nos podem sempre encontrar diretamente no YouTube, no Spotify ou através das redes sociais da nossa Diocese de Évora. Até à próxima. Obrigado. Obrigado eu.